Queda da liminar e olha, o Conselho Deliberativo já convocou reunião para quarta-feira. Vamos falar também sobre a situação do lateral Everton, que segundo informações interessa a um time da Série A. Vamos falar sobre um lateral que deve reforçar o profissional e já começou a treinar com o time, como a gente tinha falado na semana passada, foi integrado hoje. E vamos trazer informações sobre o novo técnico. Olha, apesar de rolar aí algumas especulações, tem um nome forte, inclusive ele falou hoje sobre o Vasco da Gama em um podcast e a gente vai trazer aqui para vocês a informação. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai trazer muitas novidades no dia de hoje para o Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno, que é lugar de informação, opinião, análise, resenha, tudo aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, caiu a liminar, muita gente perguntava, Léo, quando é que essa liminar vai cair? Caiu hoje, e com isso os ritos da SAF podem continuar. Inclusive, já teve uma convocação de reunião hoje. Tá passando aí na sua tela, você tá vendo o Carlos Fonseca, presidente aí do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, convocou uma reunião extraordinária para esta quarta-feira. Nessa reunião será apresentado o parecer daquele comitê, né, da comitiva que estava lendo os contratos da 77 Partners, e a partir daí eles vão aprovar ou não a questão do parecer e dizer aí se eles são a favor ou não da venda do Vasco para a 77 Partners. Terá essa convocação, foi essa convocação, lembrando, se a maioria do Conselho Deliberativo dizer não, não vai adiantar, se dizer sim também não vai ser a mesma coisa. Quem vai definir são os sócios, e aí muita gente vai perguntar, qual foi? Quando será a AGE? Eu perguntei semana passada ao Otto Alencar, ele me falou o seguinte, ao Otto de Carvalho, tô querendo colocar até ele como Otto de Alencar, já pensou, rapaz, se o Otto ver assim, vai falar, me chamando de Otto de Alencar, mas enfim, vamos seguindo. O Otto Carvalho, que me informou o seguinte, que mesmo não tendo a obrigação de esperar esse parecer do Conselho Deliberativo, ele esperaria sim, após a reunião do Conselho, aí ele faria a convocação da AGE. Com isso, com essa convocação da reunião do Conselho para esse dia 27, provavelmente, são 10 dias, né, que tem que ser antes, a AGE deve acontecer no dia 7 de julho pela contabilidade. Vamos ver o que é que vai acontecer e como o Otto vai convocar ou não depois da reunião do Conselho Deliberativo, mas já é um avanço, né? Estamos aí há 2, 3 semanas do Vasco concretizar a venda da SAF para 777 Partners. Olha, vamos falar aí sobre possível saída. Daqui a pouco eu vou trazer aí o técnico falando, o Guto Ferreira falando aí sobre o Vasco da Gama. A gente vai trazer daqui a pouco. É um vídeo cheio de informações, então já disse a você, assiste até o final, porque você vai ter todas as informações do Vasco. Isso é um vídeo muito importante, cheio de novidade. Porque hoje, o jornalista Jeremias Werneck, do UOL, né, falou o seguinte, que o Inter está interessado no lateral, o Everton, ele mesmo que está no Vasco, mas pertence ao Bragantino. Segundo Jeremias, o Everton aí é um dos nomes que interessa ao Inter depois da saída do Eto'o para o futebol europeu. O Everton poderia ser uma peça de reposição. Lembrando que o Vasco não está muito bem com o Everton aí é tido como um jogador que está fora dos planos, né? A gente falou isso há 2 semanas atrás e provavelmente pode rolar um negócio aí entre Internacional e Bragantino. O Vasco não deve se opor ao empréstimo do jogador que nem está sendo utilizado, né? Nos últimos jogos aí, Léo Matos e Gabriel Dias têm aí ido para os jogos e para o banco de reservas também vai alternando aí de vez em quando pela questão do Vasco da Gama. O Everton, que era titular no início do ano, não foi bem, muito assustado, parece que sentiu o peso da camisa do Vasco da Gama e agora provavelmente pode sair aí para o Internacional, o lateral direito Everton. Vamos ficar com saudade se o Everton sair? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Isso aí foi uma provocação mesmo para ver o que é que vocês vão falar aqui embaixo. E olha, falando em lateral, o Vasco tem um reforço de um lateral hoje. Isso mesmo, então tá passando aí na sua tela imagens de Daniel Ramalho. É o seguinte, o Matheus Julião, como a gente tinha falado semana passada que ele seria integrado, né, mas não foi integrado, não sei porquê, lá na semana passada pelo Vasco.
Ele foi integrado, está passando aí pelo processo de transição, mais um jogador passando pelo processo de transição. Treinou hoje na academia com o time do Vasco da Gama e deve ser aí totalmente integrado na equipe profissional. Há uma expectativa de que ele vá para o jogo contra a equipe do CRB e também contra a Chapecoense, já que o Vasco só tem Edmar, já que Riquelme aí e passa por cirurgia no joelho, teve ruptura total do ligamento cruzado anterior. Então, Matheus Julião já tinha sido pedido por outros momentos por outros torcedores, né? Então vai aí ser integrado, já está integrado à equipe profissional do Vasco da Gama e agora faz parte do elenco, assim como Aguinaldo e também Marlon Gomes. E olha, o Vasco tá nesses dias aí com o Emílio. Emílio, inclusive, aí deve dar o seu primeiro treino em campo nessa terça-feira. E espera muito a volta de Getúlio para ele poder fazer aquele time que a gente está acostumado, né? O time que ele colocou com Getúlio no ataque, enfim. Mas o Emílio tá aí, volta ao Vasco com a expectativa de fazer o Vasco jogar bola novamente, fazer o Vasco mais uma vez conseguir fazer aquele futebol que conseguiu ganhar da equipe do Náutico, conseguiu ganhar da equipe do Cruzeiro e que se mantinha como invicto e também como um time que tomava poucos gols. Isso é a expectativa. Mais um técnico que vem sendo ventilado, inclusive pessoas dentro do Vasco dizem que é um nome sim, que vem sendo aí muito falado nos corredores do Vasco da Gama. Guto Ferreira hoje deu entrevista ao Flow Esporte Clube e obviamente iria ser perguntado pelo Vasco da Gama e ele deu uma resposta, no mínimo enigmática, para essa situação. Veja aí o que é que o Guto Ferreira falou, porque ele também falou de Alex Teixeira e a gente vai falar também, e depois a gente vai trazer informações de alguns técnicos especulados hoje no Vasco da Gama. Fala aí, Guto Ferreira! E o Gigante da Colina, veio ou não? Equipe daqui ainda, o Gigante da Colina está sem técnico. Chegou alguma coisa para você? Se o problema for o Rio, então tá solucionado. São 4 equipes gigantes, né, cara? Gigantes e de todas ali, acho que só o Botafogo não tem o título de Libertadores. Não, o Fluminense também não tem, né? Também não. Fluminense também. Fluminense também. Né? Mas tá perguntando o Vasco. O Vasco é a 4ª maior torcida do país, né, cara? Eu acho que eu não tenho que seguir no comentário. Eu acho que tudo fala por si só. Boa tarde, Guto. Então o Guto deixou no ar aí uma possibilidade, falando que o Vasco é grande. Ele em outro momento, sem citar o Vasco, né, quando foi perguntado se equipes, ele disse que equipes gigantes são equipes que ganham a Libertadores, né? Ele quer, no momento, ter esse projeto. Se mostrou aberto, né? Falou que conhece o Alex Teixeira, só não sabia que o Alex Teixeira estava jogando na Rússia, né? Ele falou como se o Alex Teixeira estivesse jogando ainda no Jiangsu, mas o Alex Teixeira vinha jogando aí na Turquia. Ele não sabia, então o Guto Ferreira aí se mostrou muito animado. Pessoas dizem que o Vasco fez uma certa sondagem no técnico, mas até o momento o Vasco está muito tranquilo nessa situação. O TNT argentino, TNT Esportes argentino, deu uma informação que Sebastião Batalha seria um dos nomes que estariam interessados para treinar o Vasco da Gama. Segundo informações que eu tive, esse não foi um nome nem sequer cogitado até o momento. O Vasco não trabalha com essa linha de nomes. Eles deram também outro nome como Eduardo Batista, como também o Renato Gaúcho, o próprio Guto Ferreira e o Odair Helma. Mas até o momento, como a gente falou, o Vasco não fala muito sobre especulações, não deixa em aberto quem será o seu próximo técnico. E a gente vai esperar aí na expectativa para saber quem vai ser o novo técnico do Vasco. Enquanto isso, Emílio Faro vai tocando o barco aí e, com fé em Deus, vai trazer mais 6 pontos aí nesses próximos 2 jogos do Vasco para deixar a gente tranquilo para voltar ao caminho do acesso. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!